A manutenção da aplicação do exame de ordem como prova de proficiência para os bacharéis em direito que desejam ingressar nos quadros da advocacia já foi aprovada por ampla maioria no Senado Federal e agora está em discussão na Câmara dos Deputados. A OAB luta pela manutenção da prova em defesa da garantia dos direitos da sociedade. O 8º exame de ordem unificado está prestes a ser realizado. Veja agora uma reportagem especial com depoimentos de quem já foi aprovado em exames anteriores e conselhos para quem ainda irá fazer a prova. Para Camila, o interesse pelo direito surgiu no ensino médio, quando tinha afinidade com a área de humanas. Hoje, ela se orgulha de ter passado no exame da OAB antes mesmo de concluir o curso. A primeira oportunidade que eu vi que eu já estava incluída no 9º semestre, que eu já podia fazer então essa prova, eu já fiz para testar mesmo. Porque assim, não tinha pressão, não tinha obrigação de passar. Ninguém perguntava, passou? Então eu fiz para testar o meu conhecimento, para ver como que eu estava estudando, para ver como seria a dificuldade no futuro. Então eu não tinha tempo de, vou só então estudar só para a OAB. Então eu tinha monografia, eu tinha milhares de coisas para fazer e tive que conciliar esse tempo. Isso é muito difícil. Você tem que estudar matérias que você não está habituado a estudar, então assim, é muita matéria. Mas vale a pena no final, né? E no futuro, ela acredita que vai precisar muito da carteira de advogada. Por exemplo, nesse concurso que eu pretendo fazer, para defensoria, para AGU, como tem que advogar, precisa da carteirinha da OAB. Então não adianta nada eu passar no concurso e não ter a carteirinha da OAB. E também, se porventura aparecer uma boa oportunidade em algum escritório de advocacia, eu já tenho também a minha carteirinha e posso advogar. Ana também aproveitou o final do curso e o ritmo de estudo para prestar o exame. Assim como aconteceu com Camila, ela conseguiu passar, mas não foi fácil. A matéria, ela é extensa, então assim, eu não sabia o que poderia cair na prova, então eu tinha que saber tudo muito, porque eles poderiam cobrar qualquer coisa, qualquer assunto referente ao direito do trabalho, que foi a área que eu escolhi para fazer a minha segunda fase. Tem aqueles momentos que você tem que conciliar estudo de prova, com o estudo da OAB, com a sua monografia, que eu tive que entregar a parte dela. Então você acha que vai realmente perder o chão, mas ali a família está lá para dar apoio, para te incentivar, te colocar para frente, não deixar de desistir, porque se a gente pensa um pouquinho mais, dá vontade de jogar tudo pro alto e deixar para depois, mas aí você perde foco, você tá ali, tem que se aproveitar o momento, é um turbilhão, então vamos lá, tudo junto, batalhando. Eu queria tirar a OAB antes de me formar, para ter isso para mim. Olha, eu sou capaz, não é uma coisa impossível, eu estudei, me dediquei e agora eu consegui, a OAB é minha. A prova objetiva ou primeira fase do 8º exame da Ordem Unificado acontece no dia 9 de setembro. A subjetiva está marcada para 21 de outubro, ambas com 5 horas de duração. O professor de Direito Constitucional explica que a disciplina não é a principal, mas serve de base para outras matérias, principalmente as de direito público. Para ter um bom desempenho, o aluno precisa estar preparado e atualizado. Para que ele faça uma boa prova, é importante que ele esteja preparado não só com a legislação, que ele tenha uma boa doutrina e que ele tenha também uma boa atualização em jurisprudência, que são as decisões reiteradas dos tribunais. Então, um estudo completo, um estudo de base que o aluno faz para a OAB, ele vai incluir o que a gente chama de lei seca, que é a lei sem nenhuma observação. Vai incluir um estudo de uma doutrina e como ele tem um leque muito grande de matérias, ele provavelmente vai ter que estudar um livro por matéria, não tem tempo para estudar tanta doutrina, então ele escolhe uma boa doutrina, domina aquela doutrina, aquele livro doutrinário e também está sempre se atualizando por meio dos informativos, que é uma boa fonte de jurisprudência, em que ele vai saber como é que os tribunais, principalmente no caso do direito constitucional, como é que o Supremo Tribunal Federal está interpretando a Constituição. Mas a falta de atenção elimina muitos candidatos. Verificamos muitos erros formais, por exemplo, os alunos erram direcionamento da peça, direcionam a peça a um julgador que não é o devido. Acontece muito de trocar a peça, às vezes ele tinha que impetrar um habeas corpus e aí ele impetra um mandado de segurança. Esse erro é um erro fatal para a prova. Às vezes ele comete erros básicos, como por exemplo, de identificação da peça, que para o examinador pode levar à reprovação também, porque pode ser considerado como uma brecha para fraude. Então a gente treina desde esse aspecto bobo, olha, quando colocar uma informação, não coloca uma informação que permita identificar o candidato, que são coisas que muitas vezes ele nem vai ter que se preocupar no dia a dia, mas para a prova é um formalismo.
Às vésperas de mais um exame, os bacharéis em Direito se preparam para a prova que já entrou no calendário de cursinhos e alunos. Mas o que parece definitivo ainda é discutido no Congresso Nacional, onde há diversos projetos sobre o tema. Alguns parlamentares defendem que apenas o diploma é suficiente para exercer a advocacia. Em encontro com o senador José Pimentel, o presidente nacional da Ordem, Ofir Cavalcante, e o vice, Alberto de Paula Machado, discutiram o assunto. Pimentel, que é vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça e integra de assuntos econômicos, defende a manutenção da prova. Eu quero registrar o trabalho que a nossa OAB faz junto aos interesses da categoria dos advogados, principalmente na proteção direto dessa atividade. E o exame da OAB é um exame decisivo, por isso, aqui do Senado Federal ele foi votado por ampla maioria, mantendo a exigência deste exame, e agora foi para a Câmara. Esperamos que a Câmara possa votar o quanto antes para dar tranquilidade a esse processo. É bom lembrar também que o Congresso Nacional aprovou em 2010 os exames para os contabilistas e tem sido um êxito ali, e na nossa OAB já é uma tradição. Eu mesmo participei dos exames da Ordem em 1985, quando terminei a faculdade de Direito, e de lá para cá conheço vários profissionais do direito que também fizeram, e todos elogiam essa forma de condução. É uma contribuição qualificada, seja porque o senador foi aprovado no exame de ordem e sabe da importância do exame de ordem para a defesa da sociedade, seja porque ele tem uma representatividade e uma credibilidade dentro do Congresso Nacional e da política brasileira, que é fundamental o tipo de depoimento que ele pode dar em apoio ao exame de ordem. Eu tenho certeza que o cidadão brasileiro, quando conhece a realidade do ensino jurídico do nosso país, quando conhece o porquê do papel dos advogados do Brasil em realizar esse exame de ordem para tentar cada vez mais qualificar o advogado brasileiro, certamente vai apoiar, como já vem apoiando, a manutenção do exame de ordem, que é essencial para a sociedade. Enquanto se discute o tema, os que querem exercer a advocacia se preparam para o próximo exame e sonham com a aprovação. Eu acho que fazer uma boa faculdade é primordial, porque a prova da OAB são matérias que você vê no seu dia a dia da faculdade. Então não adianta fazer uma faculdade meia boca e tentar passar na OAB de primeira, você não vai conseguir. As pessoas têm tanto medo de fazer e não dá certo que deixam de fazer. Tem que tentar. Só vai passar quem está tentando fazer. Estudem. Deixem esqueçam tudo sempre fazer, estuda mesmo. Porque no final vai valer a pena esse sacrifício. Bem complicado, né? Conciliar faculdade, estágio e a OAB, você estuda. Eu tenho namorado, noivo, né, agora. Então, você quer tá com ele todo o tempo. Às vezes tem programas de família. E aí você tem que abdicar de tudo isso, porque como todo desafio na frente vale a pena, né? Então, eu abri mão de muitas coisas justamente esperando isso, que no final fosse colher bons frutos. É um desafio, é uma etapa que eu acho essencial ser vencida, e eu dou força para todo mundo. Tem que estudar, gente, tem que estudar, estuda muito, se dedica, abre mão, que depois vai ser um sorriso gigante no rosto e que vai ter valido a pena cada sacrifício e cada momento. A gente vê que os alunos buscam muito, muitas vezes, fazer um curso rápido para a OAB, e aí tem uma reprovação, desanimam. Então, o que a gente poderia dar como dica é que ele busque fazer um estudo de base. Muitas vezes eles saem da universidade afoitos, querendo fazer logo o primeiro exame. Se ele não se sentir preparado, se na casa ele fizer um exame anterior e verificar que não teve um bom desempenho, que vire para os parentes e fale: olha, segurem sua ansiedade, eu vou fazer um estudo definitivo. Nada de fazer tapa-buracos. Então, um estudo de base em que ele vai ter um caderno, um fichamento, eu acho às vezes muito mais importante do que sair desesperadamente fazendo um curso no prazo de 2 meses ou 3 meses até a prova, em que ele vai fingir que está aprendendo e às vezes não está suprindo algumas dificuldades, algumas brechas que nós sabemos que às vezes a faculdade deixa, não só no curso de Direito, mas em qualquer curso.